Olá amigos, daqui o vosso companheiro de aventura João Ribeiro para mais um vídeo com algumas dicas e algumas sugestões que eu penso serem muito importantes, partindo da nossa experiência, quer seja ela profissional, quer seja ela como autodidata. Então eu tenho aqui um vídeo com aquilo que eu entendo serem 10 princípios fundamentais para qualquer programador. Tem a ver com a vossa relação com o código e com as tecnologias, fundamentalmente, e não com a vossa atitude como profissionais ou como colegas de trabalho. Então, em primeiro lugar, aprender o que é fundamental. Isto é, para vocês poderem, de facto, conseguir dar resposta aos desafios que vos são colocados, vocês têm que saber o mínimo. Eu conheço algumas pessoas que entraram pelos meandros da programação sem terem grandes bases para tal, e o que acontece é que muito rapidamente entram em algum desespero. Ora, então é importante estarem minimamente preparados, porque vocês nunca vão saber tudo, para abraçar alguns dos desafios que vos vão ser colocados e, na maior parte dos casos, os desafios que vos são colocados são desafios que envolvem a aprendizagem de tecnologias que vocês ainda não dominam. No entanto, se aprenderem o fundamental, isto é, por exemplo, a sintaxe da linguagem C, é um dos exemplos mais concretos, então vocês vão conhecer os princípios básicos que vos permitirão evoluir nas vossas aprendizagens futuras. Aprender à medida das necessidades. Na sequência daquilo que eu disse anteriormente, o que é que vai acontecer? Os projetos que vos vão ser propostos vão ter a tendência de vos apresentarem desafios para os quais vocês nunca estudaram ou que vocês nunca tiveram que lidar. Então o que vai acontecer é isto. Muitas vezes vocês vão ter que estudar algumas partes de determinadas tecnologias para poderem resolver os problemas que um determinado projeto vos coloca em cima da mesa. E isso é perfeitamente natural. O que é que vos vai dar capacidade para vocês conseguirem evoluir e dar resposta aos desafios que vos são colocados? O tal primeiro lema, ou a primeira dica, que é vocês aprenderem o básico, saberem dominar minimamente o básico para que depois possam com mais facilidade adquirir novos conhecimentos. Relativamente às linguagens de programação fáceis, isto é, aquelas que têm a probabilidade de nós conseguirmos escrever o código de uma forma mais rápida, versus as linguagens mais rápidas, isto é, aquelas que normalmente são mais complexas de escrever o código, mas que têm tendência para funcionar de uma forma mais rápida, preferencialmente a comunidade prefere as linguagens mais fáceis. E por essa razão é que, por exemplo, nós temos linguagens de programação, como é o caso do Assembly, extraordinariamente complexo, mas extraordinariamente rápido, mas uma vez que a sua curva de aprendizagem é muito íngreme, é muito grande, significa que, obviamente, as pessoas têm tendência a ir para as escolhas mais simples. Ora, estas tendências acabam por gerar na comunidade de programação também uma comunidade muito maior, isto é, uma linguagem de programação que tenha uma sintaxe mais simples de interpretar e de escrever, naturalmente vai ter mais adeptos e, por conseguinte, a comunidade vai ser maior, o conjunto de respostas para dúvidas que nós possamos ter vai ser também muito mais alargado e, por conseguinte, estão reunidas mais condições para que nós consigamos ter sucesso na utilização dessa linguagem. Nos dias que correm, a questão relacionada com as linguagens mais rápidas já é uma questão mais diluída. Porquê? Nós vivemos numa época em que as máquinas estão a ficar extraordinariamente potentes. O que é que isto significa na prática? Que muitas vezes vamos escolher uma linguagem de programação que é conhecida por não ser tão rápida como uma outra solução, mas uma vez que nós temos máquinas que conseguem fazer milhares de milhões de cálculos por segundo, essa diferença de performance acaba por ficar diluída. Então temos muito a ganhar em escolher linguagens mais fáceis em detrimento das linguagens mais rápidas, não querendo dizer obviamente que em dadas circunstâncias não seja preferível optar por linguagens mais rápidas quando procuramos uma notória diferença de performance. Mas na maior parte dos casos vocês têm um exemplo muito em concreto, que é o Python. O Python é conhecido como uma linguagem extraordinariamente rápida, mas a sua principal característica é o facto de ser uma linguagem de escrita fácil. Não procurem aprender aquilo que não vão usar. O universo das linguagens de programação e das novas tecnologias é
todos os dias inundado com novidades, quer ao nível das linguagens de programação, com o lançamento de novas atualizações, novas versões, quer também ao nível das frameworks. E muitas vezes nós temos a tendência de querer aprender tudo. Não é possível. E por conseguinte, o que vocês devem perceber é muito bem qual é o caminho que pretendem seguir na área do desenvolvimento e canalizar todas as vossas atenções para aquelas linguagens de programação e para as ferramentas e frameworks que vocês sabem de antemão que vão ter que se cruzar com elas em algum momento da vossa vida profissional. Entre soluções abertas e soluções proprietárias, isto é, linguagens de programação ou tecnologias que são de open source, versus as linguagens de programação ou tecnologias, sistemas de gestão de bases de dados que são propriedade de grandes empresas, normalmente a tendência é para que as soluções abertas venham a vencer. Porquê? Por razões óbvias, porque não existem valores monetários envolvidos, nós não necessitamos de comprar licenças para a utilização de linguagens, de sistemas de gestão de base de dados, de Interface Development Environments, de editores de código e, por conseguinte, normalmente aquilo que vos é apresentado como uma solução open source terá à partida uma aceitação muito maior por parte da comunidade. Vocês têm vários exemplos, eu vou dar um, e a própria Microsoft, que é uma grande empresa tecnológica, começou muito recentemente a tomar a iniciativa de colocar em código aberto algumas das suas frameworks e dos seus instrumentos. Vocês têm o exemplo, no caso concreto da Microsoft, por exemplo, do Visual Studio, que até há alguns anos, ou durante alguns anos, foi um software com um preço estipulado. Hoje em dia existe uma versão profissional que continua a ter um preço, mas existe o Visual Studio Community, que permite ter, de um modo geral, praticamente as mesmas funcionalidades que a versão profissional. Vocês têm o Visual Studio Code, que foi um lançamento com enorme sucesso por parte da Microsoft, que é, hoje em dia, muito provavelmente o editor de código mais utilizado em todo o mundo. Vocês têm o MySQL, que apesar de ser propriedade da Oracle, é open source e, por conseguinte, o melhor, é um código aberto. O código aberto não é o tema mais correto, é uma plataforma de utilização aberta, este é o termo correto, e, por conseguinte, isto para sumariar esta questão, que é, tendencialmente, as soluções abertas vão ser preferíveis às soluções proprietárias. Então isto aqui tem a ver com as escolhas que vocês devem fazer quando se trata de escolher o vosso caminho. Olhem para o mercado em vez de olharem para o que tem mais hype. E aqui eu usei a palavra hype no sentido de aquilo que está mais na moda, num sentido mais literal da palavra. O que é que eu quero dizer com esta expressão? É preferível que, se vocês vão seguir uma área profissional na área do desenvolvimento, olharem de facto para aquilo que o mercado está à procura e que muitas das vezes vocês vão ficar surpreendidos porque não está neste momento com enorme hype, por exemplo, a linguagem Java. No entanto, se vocês forem analisar o mercado, continuam a existir dezenas ou centenas, milhares de procuras de emprego, milhares de espaços para profissionais para trabalharem com Java. Por conseguinte, é muito importante que, independentemente dos vossos gostos pessoais ou de algum artigo que viram ou de um canal do YouTube que vocês acompanham que fala sobre uma determinada tecnologia, é preferível que vocês olhem com realismo para o mercado e façam as vossas escolhas relativamente àquilo que o mercado procura e não àquilo que eventualmente está mais na moda. Não usem tecnologias emergentes para desenvolver soluções para produção. O que é que isto quer dizer na prática? Muitas vezes, eu já o referi durante este vídeo, nós estamos a ser bombardeados sistematicamente com novas frameworks, novas linguagens de programação, novas versões de novas linguagens de programação, novas versões de linguagens de programação que já existem há muitos anos, e a nossa tendência é, ok, muito bem, vou ser vanguardista, vou começar já a utilizar. Ora, é um erro, porquê? Porque na maior parte das vezes essas novas tecnologias emergentes carecem de muita experimentação no terreno e, por conseguinte, não querendo dizer que vocês devem ficar agarrados às tecnologias passadas, devem ter muito cuidado na escolha das tecnologias que vão usar para resolver os vossos projetos. Porquê? Porque eventualmente vocês podem estar a usar uma tecnologia muito recente
ou aquilo que eu costumo dizer, demasiado recente para produção. Para produção significa para estar visível ou disponível para os clientes. Isto significa que se vocês vão usar uma linguagem de programação, uma framework muito recente, correm o risco dessa framework não estar suficientemente testada e, por conseguinte, terem as questões de segurança da vossa aplicação e as funcionalidades da vossa aplicação em risco. Escrevam código simples. O melhor programador não é aquele que escreve o código mais complexo, mas sim aquele que consegue escrever soluções complexas através de código simples. Por exemplo, uma função ou um método dentro de uma linguagem de programação só deve produzir um único resultado. Escrever código simples significa que vocês daqui a 3 meses, ao voltarem ao código que hoje escreveram, vocês vão conseguir interpretar claramente aquilo que estão a fazer. Se vocês vão escrever hoje código que daqui a 3 meses não conseguem vocês próprios perceber o que é que o código está a fazer quando voltam outra vez àquele projeto, então vocês escreveram mau o código. Então escrever código simples não é sinónimo de um programador com menos conhecimentos. É precisamente o contrário. Escrever código simples significa que é alguém que consegue, de forma muito simples, dar resposta aos desafios que os vossos projetos colocam e que, de algum modo, vai precaver para que no futuro, quando vocês regressam, ou outra pessoa qualquer regressam àquele código para fazer alterações, acrescentar mais código, eles vão facilmente conseguir perceber o que é que o vosso código faz. Podem fazê-lo de várias formas, uma delas é usando comentários, não terão que usar excessivamente comentários no vosso código se vocês, por exemplo, usarem sempre tipologias racionais de definição de nomes de variáveis, definição de nomes de funções, definição de nomes de classes. Porquê? Porque essa é a forma mais simples de vocês transformarem o vosso código em código que é fácil de ler. Se vão criar código, então procurem criar código que seja reutilizável. Mais tarde ou mais cedo, se vocês escolheram uma tecnologia, vão voltar a utilizá-la para futuros projetos, então não é mal pensado que vocês possam perder numa fase inicial um pouco mais de tempo a desenvolver uma determinada classe ou uma determinada função num determinado projeto, para depois saberem que vão poder aproveitar esse pedaço de código para a eventualidade dele surgir. Eu vou dar um exemplo prático. Imaginem que vocês necessitam de uma função que, a partir de uma data de nascimento, consiga calcular a idade de uma determinada pessoa. Se vocês vão escrever esse código em PHP, é fundamental que vocês pensem que, mais tarde, é muito certo, é quase certo que vocês vão ter que reutilizar esse código ou vão ter necessidade de o voltar a escrever. Ora, para não terem necessidade de voltar a ter que o escrever, por que não pensar fazer esse código incluído dentro de uma lógica de uma função para a qual vocês passam alguns parâmetros, neste caso a data de nascimento e a data atual, que é sempre fácil de calcular, e os cálculos serem feitos dentro dessa função e ela devolver então um resultado. E não se esqueçam, uma função, um resultado apenas. Portanto, se vão escrever código, tenham em atenção isto. Criem código que possa ser reutilizado no futuro. E, finalmente, não se prendam a uma linguagem de programação ou a uma framework. Isto é extraordinariamente importante. Porquê? Porque as tecnologias evoluem no sentido positivo e negativo. Porquê? Negativo no sentido em que são tantas tecnologias que nós não temos tempo para aprender tudo aquilo que queríamos aprender, mas no sentido positivo em que vão surgir novas frameworks e novas linguagens que conseguem dar melhor resposta àquilo que vocês ainda usam atualmente como tecnologias. Exemplo concreto, muita gente ainda usa o JavaScript puro versus as frameworks de JavaScript. Muita gente ainda usa o jQuery para substituir o JavaScript puro, quando, com a utilização de uma framework de JavaScript, eventualmente vão ter que escrever código muito mais fácil, código muito mais inteligível e que consegue fazer muito mais do que aquilo que o jQuery consegue fazer. E isto são apenas alguns exemplos. Portanto, seguindo algumas destas dicas, é de facto o caminho que vocês podem encontrar para se tornarem profissionais muito mais avalizados.